Com as notícias, levado para você diariamente de segunda a sábado, das 6h30 às 8h30, fora os acréscimos, né? Porque aqui é igual a partida de futebol, tem os acréscimos. Olha, e hoje, sabadão, né? Hoje, sabadão, dia 28 de setembro de 2019. Uma data marcante, porque hoje o município de Jatobá completa 24 anos de emancipação política, né? Há 24 anos atrás acontecia o plebiscito, consequentemente Jatobá desvinculava de Petrolândia. Jatobá, que fazia parte do município, era município de Petrolândia, e há 24 anos acontecia a emancipação por meio democrático, né? E hoje a gente, no bate-papo aqui, entrevista bate-papo, porque aqui é um bate-papo, viu, Éder? Sim. A gente convidou o Éder, vice-prefeito, o Éder Rodrigo, vice-prefeito de Jatobá. Claro que a gente vai falar sobre esta data tão importante e também a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário político, né? Ele é vice-prefeito e também é especulado como um dos pré-candidatos nas eleições do próximo ano. Éder, bom dia. Web Rádio Petrolândia, blog de Assis Ramalho, todos os nossos leitores e também ouvintes agradecem por você ter aceito o nosso convite. Bom dia, Éder. Bom dia, Assis. Primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim é um imenso prazer estar aqui nessa Rádio Web Petrolândia, tá, na sua presença. Quero desde já parabenizá-lo pelo programa, pelo blog. Você presta um serviço muito importante aqui, não só para Petrolândia, mas também para toda a região, trazendo informação para toda a nossa gente. Muito obrigado. Em segundo lugar, eu quero falar um pouco desses 24 anos da cidade de Jatobá. Quero me dirigir especialmente ao povo de Jatobá e parabenizá-los, né? Hoje é uma data comemorativa e eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Então, aqui vai meus parabéns a todos os jatobaenses. Uma terra linda, de um povo guerreiro, acolhedor, que não desiste de lutar por dias melhores. Portanto, eu sinto muito orgulho de ser jatobaense e, mais uma vez, parabéns à minha terra. Ok, então tá aí, você está ligado no programa Acordando com a Notícia, Web Rádio Petrolândia, né? Programa esse que aqui é apresentado ao vivo, consequentemente e posteriormente será também postado no blog de Assis Ramalho, inclusive o vídeo. Éder, antes da gente falar mais do aniversário, falar também do cenário político de Jatobá, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você mesmo, né? Uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo tem, eu tenho e tal. Você é um jatobaense, como você falou, né? Mas você é um servidor público federal, né? Trabalhou alguns tempos em Brasília, ainda é vinculado ao governo federal. Fala um pouquinho da sua saída de Jatobá para ocupar esse cargo federal em Brasília. Faça um resumo aí. Certo. Inicialmente eu fui sair de Jatobá para fazer faculdade em Maceió. Me formei pela Universidade Federal de Alagoas, no curso de administração. Morei em Alagoas 10 anos, trabalhei no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e continuei estudando. Eu costumo dizer que eu virei uma espécie de concurseiro profissional, fiz muitos concursos, e aí apareceu a oportunidade de conseguir passar no concurso de um órgão ligado à Presidência da República em 2010. Em 2012 eu fui chamado e fiquei trabalhando no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Passei lá em Brasília 4 anos até retornar a Jatobá e sair lançando candidatura. No caso, você pediu licença? Isso, a gente, quando lançou a candidatura, a gente pede licença. No processo quando a gente ganhou as eleições, eu pedi licença por 4 anos. Estou aqui fazendo esse mandato, né? E estou aqui. Depois do mandato, eu consegui uma remoção para Recife e vou ficar lotado, não sei, o destino, né? A Deus pertence, mas hoje eu estou lotado numa unidade em Recife. Consegui voltar, porque eu costumo dizer que eu sou você está servindo, mesmo ocupando o cargo de vice-prefeito, você está servindo
No caso, ao seu emprego, no caso, você que é servidor público? Isso, eu sou servidor público, só que não está em Brasília. Porém, eu estou licenciado. Está licenciado. Licenciado para exercer o mandato de vice-prefeito. Sim. A Constituição não permite que eu assuma os dois cargos. Eu teria que fazer a escolha, a opção de ser vice-prefeito. A Constituição permite que você peça licença, né? Isso, e aí eu estou de licença exercendo o cargo de vice-prefeito. O mandato tem 4 anos, né? Está acabando aqui no próximo ano. E aí, dependendo, aí eu volto para o meu cargo de origem. Ok. Agora, vamos voltar para Jatobá, né? Já demos um giro lá por Brasília e tal. Com certeza você ganhou experiência, né? Você que é um jovem. Agora, você quando voltou para Jatobá, você tinha em planos fazer carreira política? Fala um pouquinho das suas pretensões políticas. Então, até exercer o cargo de vice-prefeito, eu não tinha me envolvido diretamente na vida partidária, né? Política partidária. Eu fazia política, comecei fazendo política na Universidade Federal, no Centro Acadêmico, fui um dos... a gente refundou o Centro Acadêmico de Administração na época da faculdade e a partir dali eu levantei algumas bandeiras políticas, mas não exercendo a atividade partidária, política partidária. E sempre acompanhei política. Quando a gente resolveu lançar a candidatura, lancei uma pré-candidatura a prefeito em 2014, e aí a gente, nesse processo de coalizão, a gente saiu candidato a vice-prefeito, estamos exercendo o mandato e temos sim pretensões de continuar fazendo um trabalho, porque nesses 14 anos de administração pública que eu tenho, Assis, eu passei a minha vida toda servindo ao público, né, servidor público. E nesse período a gente adquire experiência e aí tive essa intenção de oferecer a minha experiência na administração pública para o meu município, para a minha cidade, para o meu lugar. E é essa a nossa intenção. Não sei os planos de Deus, é quem sabe, mas a gente tem sim uma perspectiva de continuar assim oferecendo. Vai depender muito do que virá pela frente, dos planos de Deus, da vontade do nosso povo, mas independente de exercer ou não um cargo político, eu vou sim sempre estar inserido no processo político, porque eu acredito muito na política, Cis. Eu sou daqueles que acreditam. Todo mundo tem que acreditar. Com certeza. Eu acho que todo mundo tem que acreditar. Porque muita gente, tem pessoas que dizem, eu detesto política. Como é que você vai detestar política? Tudo depende da política. Né? Você não precisa também ser um político, você não precisa ser um vereador, não precisa ser um prefeito, um deputado. Não, aí você tem que acompanhar a política, né? Porque tudo está no destino. O destino do nosso país está no meio. Com certeza, Cis. Eu costumo dizer que você vai dormir e acorda fazendo política, mesmo você querendo ou não é verdade? Porque se você acorda, vai colocar um lixo na porta de sua casa que vão passar e buscar, leva o seu menino ou o seu filho até a escola, tudo isso, esse percurso de manhã quando o cidadão acorda, até quando ele vai dormir, a política está participando da vida dele. E por essa razão que é importante a participação, é como você disse, Assis. Você não precisa participar da atividade partidária, que é uma coisa diferente, mas você tem que participar, conhecer a política, porque ela é o instrumento transformador da sociedade, né? E é nesse sentido que eu vejo política e como eu disse, a gente vai, qualquer cidadão, qualquer ser humano vai nascer, viver e morrer na política. Então não adianta ter esse discurso de negar a política. A gente sabe dos problemas, né? A gente tem aí vários problemas, se não são poucos nesse país, que relacionado a algumas figuras que exercem a política, que realmente causam essa desesperança ao nosso povo. Mas eu costumo dizer que não adianta a gente criminalizar a atividade política. Você tem sim que ir atrás de quem fez mal feitos, mas não pode chegar e dizer sim frases soltas dizendo político é tudo igual, porque não é. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que a política é um instrumento que a gente pode transformar assim, a sociedade para melhor.
A política, na minha opinião, é um cargo, também pode comparar aos demais. Em todo lugar tem, em todo cargo, seja na advocacia, seja na política, seja no meio do meu ramo, comunicação, tem os bons e os ruins. Né? Não tem um segmento para dar, você só tem bom ali, né? Então só tem ruim. Então, que cada um faça o seu julgamento. Agora, Éder, você foi eleito aí há 3 anos atrás, né? Tem 3 anos de governo mais ou menos, na chapa do atual governo, claro, do Gorete, Varjão. E não demorou muito, já aconteceu esse racha, essa discordância. Qual foram os motivos, Éder? Na verdade, a gente ganhou a eleição, inclusive foi um dos temas que eu passo uma coluna aqui com muito orgulho, muito prazer. Eu tenho uma coluna de opinião no blog de Assis Ramalho, que é muito bacana, eu gosto muito de participar. Legal, e é bem lida. E aí eu fiz até um artigo a respeito da questão do cargo de vice-prefeito. Deixa bem claro que esse quadro aí está aberto para todos, quem quiser fazer seus... Bacana, eu aconselho todos nós a participar, porque... Que alguém possa pensar, só é para Éder? Não. Quem quiser mandar seu artigo... E eu tive a oportunidade de parabenizar na época, eu disse, olha, parabéns por você dar essa oportunidade a qualquer pessoa, é um instrumento democrático, qualquer pessoa participar, colocar sua opinião lá. Eu defendo muito a democracia e um dos instrumentos que você exerce, se você está de parabéns, é justamente esse blog, o sistema de comunicação que você, eu sei, com muita luta, oferece aqui para a população. Então você está de parabéns. Pois então, voltando à questão do cargo, e aí a gente fez nesse processo, eu inicialmente tinha a pretensão de sair candidato a prefeito em 2016 mesmo. A gente fez um trabalho de base, e aí, só que a gente sabe que a política ela tem coalizões. Você diz o grupo que é atual, no caso, o grupo de Gorete, Itamar. Não, em 2015 eu lancei uma bandeira como pré-candidato a prefeito. Sim, sim. E nesse processo de 2015 até 2016, a gente tinha pretensão sim de sair candidato a prefeito. Porém, a política ela tem sim coalizões que eu acredito que política é o somatório de vontades de uma minoria para se conseguir atingir uma maioria, né? Atrás da busca dos consensos mínimos que as pessoas chamam, né? Então, a gente nesse processo a gente fez a coalizão e essa coalizão saímos vitoriosos nas urnas e desde assumindo o governo a gente teve um problema de espaço no governo, desde o início. Eu aproveito a oportunidade para esclarecer que muita gente não conhece os bastidores. E o espaço está aberto aqui justamente do que acontece, mas é um processo natural. A gente tentou um espaço no governo e, a meu ver, não tivemos, eu não consegui formar uma equipe, ter uma participação que eu imaginaria que eu iria ter quando a gente fez a aliança. Você não queria ser só simplesmente vice? Eu sei das limitações do cargo de vice, Assis. Eu tenho muita clareza. Mas assim, eu imaginei que a gente conseguiria fazer um trabalho compartilhado, de união. Meu discurso de posse, eu disse lá que a gestão seria de 4 mãos, porque eu estou aqui para a gente andar de mãos dadas, em rumo com uma perspectiva de desenvolver Jatobá, oferecendo a nossa experiência, o que a gente entende. E nesse processo de formação do governo, eu não tive acesso a muitas coisas, assim, eu não participei da fase de transição. Tudo isso foi gerando uma avaliação pessoal minha de dizer qual é o meu papel aqui enquanto vice, né, no governo, na coalizão. E aí a gente chegou à conclusão, ainda tentei por diversas vezes buscar espaço e eu percebi que não tive o espaço nenhum, praticamente nenhum. Para você ter uma ideia, o primeiro escalão eu não indiquei sequer um secretário para a formação do governo. Nem ninguém lhe procurou? As pessoas sim que não, o governo não lhe procurou não, pode ser? Vamos montar aqui Eu que procurei, mas nesse processo é muito difícil, existe muita
muita promessa, muita diz, não, as coisas vão acontecer, tenha calma, aquele processo natural que eu entendo. E desde o início, Assis, eu percebi que eu não tinha espaço. Tentei ainda, porque eu acredito muito na ideia de dizer, não, mas eu vou do convencimento, né? Eu tentei convencer de que a gente poderia fazer um trabalho, mas não sei qual foi a avaliação que eles tiveram. Eu fui alijado, para ser a verdade, do processo de governar, né? E aí ainda passei quase um ano tentando, buscando o governo e me oferecendo para participar, mas infelizmente vi que não tinha espaço. E aí rompi politicamente. Eu lembro ainda, a última reunião que a gente teve, eu disse à prefeita que a gente iria romper, ela seguisse o caminho dela, que eu iria seguir o meu, porque eu não estava satisfeito, não estava acomodado. Imaginei que estava me incomodando aquela situação. E aí a gente rompeu logo no início. As pessoas acham que eu rompi, mas na verdade eu passei um ano no governo tentando, veja só, eu até coloquei na minha página, tentando dar conselho, imaginando eu o que acho que é certo, o que poderia dar certo, qual o caminho a seguir, e não fui, meus conselhos não sei se foram bons ou ruins, mas eu vi que eu não tive participação. E nesse processo eu rompi, eu faço oposição, mas eu faço uma oposição qualificada, para deixar claro, porque as pessoas às vezes chegam hoje com as redes sociais, as pessoas, sim, mas você não fala nada, senão eu tenho que falar aquilo que eu vejo que é bom para o município, eu vou sim aplaudir. Aquilo que for ruim, eu também vou falar. E é isso que eu faço uma oposição qualificada e venho fazendo sim, porque infelizmente eu pensei que o governo, que eu no início da eleição fiz parte, eu pensei que iria dar uma nova roupagem, uma nova cara. Você ficou decepcionado? Muito, muito, porque a gente avaliava que iria fazer um trabalho realmente de progresso, né? De progresso, de desenvolvimento da cidade. Infelizmente, não é isso que nesses últimos 3 anos Jatobá vem presenciando. E por essa razão a gente fica triste, mas também combativo para indicar os erros que acontecem, como também indicar as sugestões, os caminhos que a gente entende que é o melhor caminho a seguir. Aí, nessa perspectiva a gente rompeu sim, e aí estou aí fazendo nosso trabalho. Como vice, infelizmente, Assis, volta na questão de vice, eu fiz, como eu disse, fiz um artigo de opinião, publiquei no seu blog, falando do que é o vice. O cargo de vice é até uma oportunidade de a gente esclarecer para o ouvinte que às vezes não participa direito, pensa que o vice muitas vezes é um prefeito que está ali subordinado à prefeita, ao prefeito, né? Mas na verdade não. O que é que o vice ele é? Vamos colocar na linguagem mais comum da população, que é o futebol. O vice ele é um jogador que está na reserva, né? Ali no banco de reserva, esperando uma oportunidade para entrar em campo, para fazer alguma coisa. Se o jogador não entra em campo, que está na reserva, ele não tem como fazer gol, não é verdade? Não tem como mostrar seu trabalho. Não tem como mostrar o trabalho e não tem como fazer. E nunca vai ser titular. Exato. Aí quer dizer, a mesma coisa é o cargo de vice, que aliás, na própria artigo de opinião, eu sugeri lá, disse, o Brasil não é só Jatobá, não é. O Brasil tem um problema grande com esse cargo. Inclusive, em meados de 2017, houve-se uma movimentação no Congresso para tentar, eles fizeram um projeto de lei, uma emenda constitucional, para eliminar esses cargos no país todo de vice. Por quê? Aí é onde eu cheguei, que inclusive eu sou a favor. Por quê? A gente tem 5.568 municípios, mais o Distrito Federal e Fernando de Noronha, que não são municípios, mas são unidades urbanas que são consideradas, ou seja, 5.570 municípios que têm cargos de vice-prefeito, fora os estados da federação que têm os vice-governadores e o presidente. São essa quantidade de cargos. E, Assis, na sua grande maioria, absoluta maioria, esses cargos são meramente figurativos. O que é isso? São cargos que não existe uma
determinação legal do qual é a função dele, além daquela que a gente já conhece, que é ficar na reserva, como eu disse, esperando uma oportunidade para entrar. Aí o que acontece? O Brasil, o Estado brasileiro, remunera esses cargos, mais de 5.570 vice-prefeitos, que na sua grande maioria, muitas vezes, se for o caso, algumas vezes rompe, que é natural romper ideologicamente, politicamente com a outra pessoa, e fica recebendo salários. Ou seja, é um gasto que, na minha opinião, é uma questão que o Brasil poderia rever essa questão. Ou então, que é aí também um outro caminho possível, estabelecer quais são as funções do vice quando ele não está substituindo o titular. Como seria isso? Por exemplo, o titular está lá trabalhando, mas o vice teria um orçamento próprio e teria algumas atribuições que estariam na alçada dele, para que ele não ficasse apenas como uma pessoa que está ali na expectativa de assumir. Aí tem até um ditado que vice ele só serve para duas coisas: ficar ali torcendo para que o titular saia, ou então manipulando, né, para tentar conseguir usurpar o poder, né? E é isso. Eu acho. Agora você falou uma coisa bem interessante mesmo, né? Que às vezes a pessoa não para pensar, e eu agora parei para pensar. O tanto de vice que tem, de prefeito, suplente, no caso de vereador, suplente de deputado, vice-governador, vice-presidente e tal. Quer dizer, é um monte de dinheiro sendo pago a pessoas que não estão produzindo praticamente nada para o país. Muito difícil. Para o seu município, para o seu estado e para o país. Isso é uma realidade, Assis, não é só daqui, é do Brasil todo. Esse movimento que aconteceu no Congresso, infelizmente, não foi barrado, porque precisa de um número mínimo de assinaturas para colocar para frente uma PEC. Por que foi barrado? Interesses, assim, muita gente, infelizmente... Isso aí não vai passar nunca. Isso, porque imagine diminuir 5.570 cargos. Por quê? Por que eu falo isso? Porque o cargo de vice-prefeito, por exemplo, o presidente da Câmara já tem também essa prerrogativa de, na ausência do prefeito e do vice, o presidente da Câmara de Vereadores assume a prefeitura. Ou seja, não existe vacância. Por exemplo, vamos imaginar um município pequeno como o de Jatobá, se houvesse a vacância, o cargo de prefeito ficar vazio. O presidente da Câmara assumiria sem problema nenhum. Na Câmara lá de Jatobá tem mais 8 vereadores que iriam assumir a presidência da Câmara. Ou seja, é um cargo que tem que ser repensado. Eu defendo isso, inclusive eu já manifestei. Eu fico mais tranquilo, Assis, aí é um ponto que eu quero esclarecer até a oportunidade, de dizer o seguinte: no meu caso, porque as pessoas falam assim, mas você é vice, por que você está falando isso? Não, eu sou vice, mas eu entrei numa perspectiva de fazer um trabalho, tá? Porque desde muito novo eu desenvolvo um trabalho, né? Eu tenho meu trabalho e pensei que queria fazer. Mas eu fico tranquilo, porque as pessoas, sim, mas você recebe. Aí eu disse: olha, eu sou servidor público federal, concursado, e eu não levo esse ônus para a administração pública municipal. Jatobá não paga o meu salário de vice-prefeito. Aí pelo menos eu fico mais tranquilo, porque imagine você está lá sem poder fazer nada e recebendo salário do município. Quer dizer que você continua recebendo do seu emprego federal. Normal, isso, exato. Aí não recebe nenhum ônus da prefeitura? Não recebo, porque isso é uma opção sua ou não, isso é uma opção, isso é uma lei. A lei determina o seguinte, que você tem que escolher entre, se você é servidor público, você tem que escolher entre as remunerações, e eu fiz a opção pelo meu salário como servidor público federal. E assim, nessa perspectiva, eu fico pelo menos um pouco mais tranquilo. Mas, além disso, o que é que eu fiz? Eu resolvi estudar, eu sou aficionado assim, por estudar. Nesse período que eu estou passando como vice-prefeito, estou aprendendo muito, uma experiência muito enriquecedora, porque com esse contato eu fiz o seguinte: eu disse, olha, eu tenho que levar a política para o mundo acadêmico, o arcabouço, o estudo, porque infelizmente no país, assim, o Brasil, infelizmente, a administração pública
do país, ainda é muito pequeno o trabalho que é feito de uma política pública baseada em estudos. E eu estou fazendo isso, estou estudando muito, olhando a experiência, a vida, as vivências de Jatobá e avaliando quais políticas públicas a gente poderia aplicar no município. Eu estou fazendo esse estudo, estou muito empolgado. Agora, Éder, você está fazendo esse estudo. Por esse estudo, aonde você acha que o governo atual não bateu com suas ideias? Então, é importante isso a gente falar. Eu costumo dizer que as administrações ainda no país, as municipais, principalmente, não só aqui, mas no Brasil todo, esses municípios menores, ainda existe um nível de amadorismo na condução das políticas públicas muito grande. E não é só aqui, isso é uma realidade, infelizmente, que ainda acontece muito nos níveis, tanto, e também vou dizer sincero, até no governo federal acontece esses problemas, porque a gente ainda não teve o hábito de fazer política pública baseada na ciência, em indicadores sociais. A gente ainda está incipiente nisso, e foi isso que aconteceu em Jatobá. Eu vejo que a administração pública lá, a liderança, a governança da prefeita, ela ainda faz isso baseada em diagnósticos, em indicadores, baseada em avaliação das políticas públicas que estão exercendo no município. Com base nisso, fazer um planejamento estratégico, avaliar quais são as prioridades que ela tem que atacar, fazer esse trabalho profissional. Ainda se trabalha muito na condução do município baseado em achismos, sabe? E isso prejudica muito. Porque está sendo feito um governo sem planejamento? Sim, sem planejamento. Eles trabalham na base do apagar fogo, que chama. Você está com um problema ali e vai lá eita, o fogo vai lá e joga água e apaga, e não vai combater a causa do problema. Isso aí é falta de planejamento. As políticas públicas no país, elas deveriam ser aplicadas com base em indicadores de desempenho. E a gente não vê isso. No município de Jatobá, a gente não consegue enxergar qual é a política pública que está sendo realizada com base em diagnósticos e com base em políticas de indicadores de desempenho. E é isso que o governo não tem. Eu costumo dizer que Jatobá, eu desafio aqui a chegar em Jatobá alguém e dizer, olha, eu quero um projeto aí, vocês não têm dinheiro, o município está com problema, que é o que se alega muito, falta de dinheiro por causa da crise financeira que todos nós sabemos que realmente está assolando o país. Mas eu desafio, por exemplo, chegar alguém e dizer, olha, sim, tudo bem, eu tenho aqui um recurso, eu digo a alguém do governo federal, por exemplo, eu tenho um recurso aqui, agora eu quero um projeto em qualquer área, me dê aí ele hoje, um projeto. Eles não têm. E não tem por quê? Por falta de planejamento. Então é um governo sem planejamento e sem projeto? Sim, na minha avaliação, sim. É um vazio de projetos. Eu costumo dizer que é um vazio de projetos, porque a gente tem que entender que a administração pública, os municípios têm que parar com essa questão de viver agindo sempre atrás. A gente tem que dar um passo à frente. Eu não tenho dinheiro agora, eu tenho uma ideia que pode melhorar a vida da população, por exemplo, em qualquer área, na área da saúde, infraestrutura, na área da educação. O que é que eu vou fazer? Eu vou me preparar, estudar, planejar, elaborar o projeto, porque o dinheiro eles não têm, né? Está faltando. Mas tem que ter o estudo, porque com base nisso você fica aqui esperando a oportunidade. Quando aparecer o dinheiro, a gente sabe que esses municípios pequenos, eles precisam muito do governo federal e do governo do estado, que chama recursos de transferências voluntárias. Esses dinheiros vêm, aparecem.
Mas o município tem que estar preparado para receber. E muitas vezes, Exato. eu posso citar aqui um exemplo, por exemplo, a gente teve, inclusive eu até publiquei nas minhas redes sociais, teve um projeto agora do Ministério do Meio Ambiente, que é para tratar da questão do lixão, um grande problema dos municípios aí, que vem se arrastando, inclusive o município de Jatobá tentando uma parceria com o Petrolândia, que já tem sim, aqui vocês têm um lixão que respeita as normas de tratamento de resíduos sólidos. E o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, nesse último mês, lançou um edital oferecendo até 5 milhões para os municípios, país afora, apresentarem projetos para receber esses recursos, né? Eu pergunto, esse projeto existe? Você está entendendo? Se não existe, consequentemente, não vai receber o dinheiro. Exato. Aí quer dizer, eu espero, eu estou dando um exemplo porque eu passei, indiquei, disse, porque eu trabalho assim, olha, eu vejo disso, existe, vai lá, corre atrás. Por exemplo, tem uma outra linha de financiamento, outro dia que é o Procidades, que o governo federal lançou. Uma linha que parece que está previsto, né? 4 bilhões de reais até 2022, para que os municípios sejam financiados. Isso já não é transferência voluntária, isso é financiamento. Para que os municípios elaborem seus projetos e encaminhem para investir em desenvolvimento de infraestrutura. Veja só, o município de Jatobá tem uma carência enorme nessa área de infraestrutura e existe uma linha do governo federal, né, que está oferecendo esses recursos. Agora, tem que ter o projeto, né? Tem que ter o projeto, porque sem o projeto, como é que você vai receber o recurso? É por isso que eu digo, eles ainda vivem muito na política do achismo. E essa política do achismo, assim, é um problema assim, que deixa o município, além do problema da política pública, desperdiçar dinheiro público, porque não é baseada numa ação que foi diagnosticada que é a melhor, né? Ainda tem a questão de você não conseguir implementá-las. Porque não são baseadas em quê, na verdade? Exatamente. Então tá aí, olha, 8 horas e 3 minutos, você está ligado no programa Acordando com as Notícias, neste sabadão, né, 28 de setembro de 2019, data em que Jatobá completa 24 anos de emancipação política. Parabéns aí mesmo, todo o povão de Jatobá. E neste dia, onde Jatobá completa 24 anos de emancipação política, a gente convidou aqui o vice-prefeito do município, o Éder Rodrigo, para a gente falar sobre, daqui a pouquinho ainda vamos falar mais sobre, principalmente no fim da entrevista, sobre a Universidade de Jatobá, mas agora a gente está falando aqui sobre um balancete, vamos dizer assim, coisas pertinentes aí, o assunto aqui pertinente ao momento político de Jatobá. Então, segundo o vice-prefeito, o Éder Rodrigo, o atual governo de Jatobá é um governo sem projeto e sem planejamento, né? Não é isso? Agora, realmente, é uma coisa que eu também tenho essa opinião, eu também faço um programa aqui com opinião, até porque é uma função do radialista, né? A gente somos formadores de opinião. E eu sempre comentei isso aqui, é um absurdo chegar um dinheiro numa prefeitura e voltar por falta de um projeto. E com certeza isso não só acontece em Jatobá não. Né? Isso acontece aqui em Petrolândia, não vou falar aqui qual o governo, mas já aconteceu aqui em Petrolândia, acontece no caso em Jatobá, acontece, é uma coisa irritante. Uma vez, já tem tempo, já tem, sei lá, uns 10 anos, eu vi um presidente da República, foi até o Lula, né? Vou citar o nome dele aqui. O Lula, em um pronunciamento dele, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: olha, em todas as pastas do meu governo tem dinheiro, né? Os prefeitos tragam um projeto, né? Tem dinheiro, mas a gente não pode passar para os municípios, porque não tem projeto. Quem falou isso é o presidente da República. Isso eu nunca esqueci, tem uns 10 anos, sei lá, se não me engano, foi do primeiro mandato de Lula, um dos mandatos de Lula. Então, eu não estou falando aqui de Lula, estou falando do presidente da República, que chega o momento de dizer, tem dinheiro e tal, em todas as partes, a gente está cheio de dinheiro, agora não tem projeto, como é que a gente vai distribuir esse dinheiro? E Assisinho, o interessante disso tudo é o seguinte, que
na época que Lula falou isso, o Brasil estava passando Você lembra disso aí, né? Isso, lembro. Uhum. O Brasil estava passando um momento muito bom. E assim, e tinha dinheiro. E ele disse, a gente precisa de projetos. Imagine agora, Assis, que a gente está passando por um problema de restrição orçamentária muito grande. Aí é que precisa de planejamento e de projeto, porque o recurso está restrito. Aí o que acontece? Onde é que a gente vai se sobressair? Quais são os municípios que vão se sobressair? São aqueles que se preparam, porque está todo mundo brigando atrás de dinheiro. Os municípios vão atrás de dinheiro, sem projeto, sem planejamento, vão dar com os burros na água. Aqueles municípios que se planejam vão ter mais sucesso na obtenção desses recursos. Você está entendendo? A gente vivia naquela época que o Brasil estava num boom econômico muito grande e faltava projeto. Agora, por isso que é tão importante, hoje mais importante do que naquela época, os projetos. Exatamente. Naquela época, nosso país vivia uma vaca gorda, vamos dizer assim, né? E agora a vaca magra. Mas o que a gente vê aí, e eu não vou generalizar aqui, eu vou falar no geral, o que a gente vê aí são muitos gestores só chorando, mas às vezes não... E eu vou fazer uma questão, eu quero ressaltar, que como eu disse, você vem estudando a realidade do município de Jatobá, e o município de Jatobá, nesses últimos 3 anos, não teve uma redução de recursos não, pelo contrário, houve um aumento do recebimento, tanto do recuperação do... Não, você fala dos royalties, né? Não, a gente não recuperou os royalties. Como o Petrolão também não recuperou ainda. Isso, mas... Faz um processo aí, quase que tempo, né? Tá com um problema, parece que perdeu, parece-me, ainda não tenho certeza, Jatobá perdeu, não foi nem o mérito do processo, perdeu porque não atuaram no processo, que é mais grave ainda, você está entendendo? Perderam porque foram... relapso no acompanhamento das decisões processuais. Isso é um problema. Eu não posso dizer porque eu não tive acesso a detalhes, porque eu não tive acesso ao processo, mas me disseram que esse processo de Jatobá, dos royalties, um dos problemas que perdeu foi porque não houve acompanhamento do município nas tramitações judiciais. Mas essa questão de Jatobá com relação aos recursos, nos últimos anos, a gente teve melhora, sim, tanto do FPM, que é o dinheiro que o município recebe do governo federal, como as receitas próprias. Então, quer dizer, calma lá, tudo que se discute sobre os problemas, as carências de Jatobá, o que se ouve da gestão é que não existe dinheiro, mas existe. Isso aí existe. Eu mostrei outro dia, eu uso muitas redes sociais, Assis, eu acho que é um instrumento muito importante, democrático, que aproxima o cidadão do político, né? E isso é importante. Aí eu mostrei lá que houve um aumento, sim, significativo das receitas, principalmente nesse último ano. Então, pera lá, não vamos falar que todos os problemas de Jatobá, que a gente vivencia lá, problemas de falta de medicamentos, vários problemas de investimento ali na área de infraestrutura, problemas na educação, vários problemas, não é por conta de dinheiro não, porque dinheiro tem. A queda não foi essa... Não, o que reduziu, e aí a gente volta ao ponto inicial, foi a disponibilidade de transferências voluntárias, que é um outro recurso, que é aquele recurso, Assis, que a gente falou aqui, que precisa de um preparo do município com base em projetos e se preparar antes para receber. Como realmente houve uma redução desses recursos, porque esses recursos não são obrigatórios, como o próprio nome já deixa claro, não são obrigatórios. Cabe a articulação do político local, do município, com os seus representantes, deputado federal, deputado estadual, para conseguir angariar esses recursos e serem destinados no município. Essa relação é que realmente o governo federal deu uma reduzida por conta da restrição orçamentária. Aí é onde entra a questão da importância do planejamento, da elaboração dos projetos, dos estudos, para conseguir se preparar para pedir esses recursos ao governo federal. Muito bem, você está ligadinho no programa Acordando com as Notícias. Hoje o bate-papo aqui
O bate-papo aqui ao vivo é com o vice-prefeito de Jatobá, o Éder Rodrigo, justamente no dia que Jatobá completa 24 anos de emancipação política. Então tá aí, o Éder já fez seu posicionamento em relação ao atual governo, governo sem planejamento e sem projetos, né? Agora, Éder, além de você faz parte de um grupo aí que tem outros também pretendentes, né? Tem você, tem o Dr. José Dantas de Lima, tem quem mais? Nestor Soares, quer dizer, tem outros pretendentes aí. A oposição em Jatobá tem como trabalhar junto, vamos dizer assim, porque não só em Jatobá não, em todos os municípios, né? Tem sempre aquela conversa. Esse ano a oposição vai estar junto, vai estar unida, mas sempre daqui a pouco um cai para um canto, outro cai para outro. Isso não é em Jatobá não, estou falando só de Jatobá não. É em Petrolândia, com certeza em Belém São Francisco, é em Itacuruba, enfim, sempre a oposição nunca está juntinho. O que é que você acha aí, como é que está o momento da oposição em Jatobá? Verdade. Isso é um problema, na verdade, até a nível federal. A gente for avaliar a oposição. A conversa é sempre essa. Esse ano vai estar todo mundo a esquerda vai se unir, a direita vai se unir. Conversinha antiga. E aí acaba tendo cada os mundos, né, as cabeças diferentes ficam nesse embate e acabam não conseguindo chegar a um entendimento. Em Jatobá, a gente está num processo sim, de formação de coalizão do grupo da oposição. Eu tenho meu posicionamento, eu acredito que se todas as pessoas que participam da política têm um objetivo principal, na verdade, melhorar as condições do município, né? E nessa perspectiva, eu avalio, enquanto uma atuação de oposição, de que é possível sim fazer essa aliança, essa conversa para se chegar a uma coalizão e uma coligação. E a gente vem conversando sim com outros nomes. É importante deixar claro que o pessoal pergunta, você é candidato? Eu disse, olha, eu sou hoje exercendo o cargo de vice-prefeito, que com todas as suas limitações, mas eu sou... Mas você assume que é um dos pré-candidatos, né? Sim, eu nunca neguei a minha vontade, o meu desejo de almejar o cargo de vice-prefeito para oferecer a nossa experiência ao nosso povo, né? Isso aí eu nunca neguei, sim, tenho assim, vontade, mas não significa que esse desejo está acima dos interesses coletivos. Eu avalio que ofereço meu nome ao grupo, à população, mas também tenho muita serenidade e tranquilidade em dizer que, se não for o meu momento, eu deixo a possibilidade para uma outra pessoa que tem a mesma vontade que a minha de oferecer seus serviços para um bem do município. Então, é nessa perspectiva que eu converso com... Vocês estão trabalhando, estão se reunindo? A gente se reúne, eu acredito, Assis, eu até deixei uma nota que a gente entrou em contato sobre a política de lá outro dia. Eu disse, olha, a oposição de Jatobá teria ou tem o compromisso moral de pelo menos conversar, né? A gente está na política, Assis. A política é a arte do diálogo, da busca do entendimento. E se a gente está hoje no campo da oposição, né? O que é que a gente tem que fazer? Buscar dialogar com os demais que comungam da ideia principal, de que o governo que está aí não está bom. Então, se não está bom, eu estou na oposição porque eu defendo outras linhas que eles não estão praticando e eu vejo que isso não está bom para o município. E nessa perspectiva já existe um grande motivo que nos une, que é o fato de estarmos na oposição. E quem está na oposição é porque não está agradado com o que está no governo, não é isso? E por essa razão, eu acredito que todos nós temos sim a obrigação de pelo menos conversar para tentar chegar no entendimento, né? A minha opinião
Eu sei que é difícil, né? Mas a gente está aberto e existe uma conversa sim do grupo da oposição, uma parte do grupo da oposição, a gente está sentando, mas a minha perspectiva, Assis, é de que a gente consiga unir a oposição em prol de um bem maior, que é a gente oferecer um caminho para Jatobá que saia, infelizmente, dessa situação hoje do município estar praticamente. Existe em Jatobá hoje, Cis, uma apatia, uma desesperança do povo muito grande e com razão. O povo está desesperançoso? Muito, muito. A gente tem presenciado, conversado com as pessoas e a população de Jatobá hoje está assim, numa desesperança que nos choca. E eu entendo as razões. E é por essa razão que a gente, quando chega nesse estágio, a gente diz, opa, espera lá, o que é que está fazendo? A gente tem que ter essa humildade de dizer assim, a gente tem que reverter esse quadro. E a gente se propõe a ser político, né, a exercer um cargo político, e político nada mais é do que um representante do povo. Então a gente tem que trabalhar isso, fazer com que o povo volte a ter esperança em dias melhores, porque realmente essa falta, Jatobá hoje está com uma carência de vários serviços, que aí eu vou até ter a oportunidade de falar, que são problemas de tal maneira que, assim, você quando chega, qualquer político, chega lá e eles dizem, olha, não, já você, é assim, perderam a esperança que eles não estão mais nem dispostos a ouvir o que o político tem a dizer. E eu acho que é o nosso papel, avaliando isso, dizer, olha, a gente tem um compromisso, responsabilidade, né, coletiva de tentar pelo menos formar um entendimento. E esse entendimento, Assis, é importante deixar claro que é um entendimento republicano. Eu não vou